Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 15 de agosto de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será Jeremias, capítulos 33, 34, 35 e 36. Portanto, sem mais delongas, vamos para a leitura, para posteriormente parabenizarmos os aniversariantes de hoje. Vem comigo. Jeremias, capítulo 33. Promessa de restauração. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. O seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Trarei Judá e Israel de volta do cativeiro e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião e de transgressão contra mim. Então Jerusalém será para mim um nome de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todo o bem que faço a ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e de todo o bem que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens e sem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens e sem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom. Seu amor leal dura para sempre. Porque eu trarei restauração a esta terra como antigamente, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: neste lugar desolado, sem homens e sem animais, haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Nas cidades dos montes de Cefelá e do Neguebe, no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá passarão novamente ovelhas sob as mãos daquele que as conta, diz o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz ao povo de Israel e ao povo de Judá. Naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e direito na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que sente no trono de Israel, nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com Davi, o meu servo. Nesse caso, ele deixará de ter um descendente que reine no seu trono. Também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que servem a mim.
Farei os descendentes de Davi, o meu servo, e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e de Davi, o meu servo, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eu os trarei de volta do cativeiro e lhes manifestarei a minha compaixão. Jeremias capítulo 34. Advertência a Zedequias. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governa lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vá a Zedequias, rei de Judá, e lhe diga que assim diz o Senhor: estou prestes a entregar esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com os seus próprios olhos, você verá o rei da Babilônia, e ele falará com você, face a face, e você irá para a Babilônia. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que o precederam assim queimarão incenso em sua honra e se lamentarão, clamando: ah, meu Senhor! Sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. O profeta Jeremias disse todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as outras cidades de Judá que ainda resistiam, Laquis e Azeca, pois só restaram essas cidades fortificadas em Judá. Liberdade para os escravos. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém, proclamando a libertação dos escravos. Todos teriam que libertar as suas escravas e os seus escravos hebreus. Ninguém poderia escravizar um compatriota judeu. Assim, todos os líderes e o povo que firmaram esse acordo de libertação dos escravos e escravas concordaram em deixá-los livres e já não escravizá-los. O povo obedeceu e libertou os escravos. No entanto, depois disso, mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu disse: ao fim de 7 anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por 6 anos, você o libertará. No entanto, seus antepassados não me obedeceram, nem me deram atenção. Recentemente, vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade aos seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Mas agora voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinha libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram, não proclamaram liberdade cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por isso eu agora proclamo liberdade para vocês, declara o Senhor, pela espada, pela peste e pela fome. Farei que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro em 2 e andaram entre as partes do animal. Isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida.
Os seus cadáveres servirão de comida às aves do céu e aos animais da terra. Eu entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida, do exército do rei da Babilônia, que levantou o cerco de vocês. Darei a ordem, declara o Senhor, e os trarei de volta a esta cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Farei que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Jeremias capítulo 35. Os Recabitas. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à casa dos Recabitas, convide-os a vir a um dos recintos do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele, com toda a casa dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, ao recinto dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus. O recinto ficava ao lado do recinto dos líderes e debaixo do recinto de Maazéias, filho de Salum, porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da casa dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes jamais beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, as nossas mulheres, os nossos filhos e as nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos arameus. Assim permanecemos em Jerusalém. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Declara o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles obedecem à ordem do seu antepassado. Eu tenho falado a vocês vez após vez, contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês vez após vez todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Vocês, porém, não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à casa dos Recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou. Têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Jeremias capítulo 36. Jeoaquim queima o rolo de Jeremias. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo de um livro e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo fazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles.
Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo do livro, conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: Estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei e que você escreveu no rolo. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu no livro as palavras do Senhor no templo do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum diante do Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Ele as leu no templo do Senhor, no recinto de Gemarias, filho do secretário Safã. O recinto ficava no pátio superior da porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor contidas no livro, desceu à sala do secretário no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito no livro. Então, todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: Pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se apavorados e disseram a Baruque: É absolutamente necessário que relatemos ao rei todas estas palavras. Perguntaram a Baruque: Diga-nos como você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que o ditou a você? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas estas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a Baruque: Vá esconder-se com Jeremias, que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo no recinto de Elisama, o secretário, foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeudi pegar o rolo e Jeudi o trouxe do recinto de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado nos seus aposentos de inverno perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escriba e as atirava no braseiro até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras não se apavoraram, nem rasgaram as suas roupas lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeremiel, filho do rei, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias. No entanto, o Senhor o tinha escondido. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Também diga a Jeoaquim, rei de Judá, que assim diz o Senhor: Você queimou aquele rolo e perguntou: Por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. O seu corpo será lançado fora e exposto ao calor do dia e à geada da noite. Eu castigarei os seus filhos e os seus servos por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porque não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele.
conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Encerramos nossa leitura por hoje, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 15 de agosto de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e os bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns também a Cassandra Mendes, lá de Tangará da Serra, Mato Grosso. Parabéns a Maria da Glória Tambuque, lá de Itanhaém. Parabéns ao Oleir Borges, de Tuiutaba, Minas Gerais. E parabéns para Ana Paula Messias, lá de Tesouro, Mato Grosso. Que Deus abençoe vocês grandemente. É uma alegria contagiante poder com vocês partilhar desse momento tão feliz. E por isso eu quero orar por vocês. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos pela vida da Cassandra, pela vida da Maria Glória, do Oleir, da Ana Paula Messias, rogando as ricas bênçãos do Senhor, ó Deus, para as suas vidas, bem como para os casais, os demais aniversariantes, os bebezinhos, que o Senhor derrame sobre eles muita paz, muito amor, muita alegria, muita saúde, Pai, muita felicidade, muitos anos de vida, sabedoria sem conta também, em nome de Jesus. Pai querido, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas, Deus é justo e bom. Vamos?